São 7 horas e mais 18 minutos e estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O Brasil tem 16 mil juízes e desembargadores. 2018 começa e com ele vários desafios para a magistratura brasileira. Sobre o assunto eu converso agora com o juiz Ângelo Santos, que é presidente da Associação Maranhense dos Magistrados. Bom dia, juiz. Bom dia, doutor. Bom dia, Roberto. São vários os desafios e aí aquele que interfere diretamente e é ligado à população trata da questão da morosidade da justiça, que a gente sabe que é um tema complexo, que envolve uma série de aspectos, entre eles a própria estrutura do judiciário brasileiro. Eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto inicialmente aqui no Maranhão. Quais são, o senhor entende, os desafios principais desse ano de 2018? O que a gente tem que deixar bem claro, principalmente vamos dizer assim, o enfrentamento da morosidade no estado do Maranhão, é a implantação do PJE, o Processo Judicial Eletrônico, trazendo tecnologia ao dia a dia forense. Isso já ocorreu, a implantação ocorreu no grande parte do nosso estado e deve complementar essa implantação agora em 2018. Então, a tendência é que haja essa celeridade tão desejada e tão buscada pela magistratura e por todo o Poder Judiciário. Na área da Justiça do Trabalho é uma referência, né? Inclusive o avanço tecnológico e a importância dele para a celeridade. Isso. O que a gente tem que observar também é que na Justiça do Trabalho ela é menos interiorizada, ela é menos capilarizada em comparação à Justiça Estadual. Por isso, a rapidez com a instalação no âmbito da Justiça Trabalhista e no âmbito da Justiça Estadual do Maranhão, falando do nosso estado, a gente tem um prazo, ela avançou bastante no ano de 2017 e a gente entende que 2018 vai se complementar. O país inteiro discute a questão do auxílio moradia para os magistrados, já que inclusive o tema será pauta no Supremo Tribunal Federal. Há uma decisão lá de 2014, que agora abrange inclusive os juízes federais em relação a esse tema. Como é que o senhor entende essa discussão hoje? O senhor acha que ela é enviesada? Há, inclusive, falta de informação muitas das vezes na análise desse aspecto? Como é que o senhor entende? Adalberto, o que a gente tem que sempre esclarecer é que essa ajuda de custo para a moradia do magistrado, ela foi estabelecida numa lei complementar, que é a Lei Orgânica da Magistratura, de 1979. Poucas pessoas sabem disso e é sempre bom fazer esse esclarecimento. Desde 79 que isso é estabelecido para os magistrados em que, nas localidades em que não trabalham, não existe ou não está à disposição dele residência oficial. Então, existe esse requisito legal. E o ministro Luiz Fux, em 2014, ele estendeu para que tivesse um tratamento igualitário para toda a magistratura brasileira, já que parte da magistratura já recebia em alguns estados, alguns juízes federais recebiam quando deslocados ao trabalho em alguns tribunais superiores e outras categorias também, que a gente pode estender, como já foi falado, parlamentares recebem auxílio moradia, servidores públicos, quando deslocados, recebem auxílio moradia. Então a gente observa que não é algo novo, mas foi criada uma celeuma e essa celeuma vai ser, de certa forma, analisada pelo mérito, pelo conjunto do STF, agora, creio que no próximo ano. Bom, nós tivemos aqui no Maranhão a 9ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, que é um prêmio nacional, e 2 magistrados de Imperatriz, não é, se destacaram aqui nesse prêmio. Eu queria que você falasse sobre esse Isso, os colegas... Esse ponto positivo aí da Isso, claro. A gente, no âmbito do Maranhão, nós temos observado a cada ano, não só em premiações junto ao CNJ, mas no próprio Justiça em Números, a magistratura maranhense desenvolvendo um trabalho cada vez mais produtivo e cada vez mais voltado à sociedade maranhense. E quando se premia colegas, como o caso da doutora Ana Beatriz e do doutor Delvan, a gente fica muito feliz como representante da classe, porque observa que cada vez mais os magistrados maranhenses vêm se destacando também no âmbito nacional, um reconhecimento do trabalho que tem sido feito aqui. Nós vivemos um novo momento agora com um novo presidente do Tribunal de Justiça, um novo corregedor, e na fala dele, inclusive, a questão da moralidade na justiça, inclusive da possibilidade de se priorizar as questões relacionadas, por exemplo, à mulher, né, a violência contra a mulher como combate efetivo. Como é que o senhor tem percebido aí essas manifestações e esse momento que vive o nosso judiciário? Manifestações positivas do presidente. O judiciário, a quadra histórica que o judiciário tem enfrentado é essa. Chamamento do judiciário, cada vez mais, ele tem sido chamado a equacionar dilemas nacionais. E o principal dilema nacional atual é a corrupção endêmica. O judiciário tem sido chamado para esse enfrentamento e, ligado a isso,
também tratar trazer lisura às próximas eleições nacionais. Então, quando o judiciário cada vez é fortemente demandado para esse tipo de enfrentamento, nós temos uma responsabilidade ainda maior, reconhecendo isso, e vamos trabalhar cada vez. Então, a palavra do presidente, quando ele fala de moralidade, da busca de um judiciário mais próximo do cidadão, nós concordamos e vamos, como representantes, dialogar cada vez mais para que a magistratura do Maranhão dê a resposta positiva quanto ao chamamento cada vez maior dessa busca de um enfrentamento direto na corrupção endêmica que o país tem enfrentado. Esse olhar também não tem que ser interno. Nós temos, por exemplo, dados do CNJ que mostram que o Maranhão é o estado com o maior número de magistrados punidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O grande ponto aí é que a gente observa em que o CNJ, tanto a Corregedoria Nacional quanto as corregedorias estaduais, elas têm atuado. Elas têm atuado naqueles pontos fora da curva, porque a regra é que a magistratura maranhense, a magistratura nacional como um todo, formada por magistrados e magistradas, trabalhadores, éticos, probos, e aqueles que estão fora da curva, aqueles que de forma excepcional agem com desvio de conduta, estão sendo processados, investigados e, na medida do possível, punidos. Então, eu entendo que esse trabalho, então, no Conselho Nacional tem sido importante para a magistratura brasileira. Todo o trabalho de fiscalização dos profissionais em toda e qualquer categoria que não correspondem com os deveres funcionais exigidos para a função, a gente tem que enaltecer, mas tem que, acima de tudo, observar e ratificar o trabalho que tem sido feito, um trabalho que eu digo exaustivo, diário, cotidiano, que às vezes a sociedade não enxerga, mas que nós temos que demonstrar cada vez e aproximar para que a sociedade tenha a percepção da importância e do trabalho salutar em prol da sociedade que tem sido feito pelos magistrados. Presidente, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço.